Luísa segurou o corrimão de mármore da escada do Fórum Central com as duas mãos, o peso da barriga puxando para frente a cada degrau. 7 meses. Ela repetiu baixinho. Só para os lábios se moverem 7 meses. Faltam 2. Do outro lado do saguão, 3 câmeras já estavam montadas. E um segurança pediu para ela desviar pelo corredor lateral. Não por gentileza. Ela percebeu rápido. Mas porque ninguém queria aquela barriga no enquadramento antes da hora certa. Uma mulher de óculos escuros passou perto demais. Baixou os olhos para o ventre dela. Subiu de novo para o rosto. E não disse nada. Não precisava. Luísa apertou a alça da bolsa e seguiu andando. Lá dentro, na sala 4, um juiz ia decidir se ela tinha direito a alguma coisa do sobrenome que carregava, ou se ia sair dali só com o filho que estava para nascer, na porta da sala. Alguém riu. Foi baixo. Quase educado. Do tipo que só machuca se você souber para quem era. Nossa, você tá enorme, disse Vitória. Parada ao lado do próprio advogado. Os olhos descendo devagar até a barriga de Luísa e voltando para o rosto dela. Deve ser um menino forte. Hein, digno do pai. Luísa não respondeu. Levou a mão até o peito. Sem pensar, e sentiu o metal fino da corrente por baixo do tecido do vestido. Fechou os dedos em volta dele por um segundo. Soltou. E entrou na sala antes que a própria cara traísse alguma coisa. Dentro, o teto era alto demais para qualquer conforto, e o ar-condicionado batia gelado direto na nuca de quem sentava do lado errado. Luísa sentou sozinha na primeira fileira. Com a advogada ao lado, uma mulher de pasta gasta e unhas curtas que trabalhava rápido demais para se preocupar com a aparência. Do outro lado do corredor, Vitória se acomodou como quem já tinha ensaiado aquela cena. O vestido bege perfeito, o advogado curvando o corpo para sussurrar alguma coisa no ouvido dela antes de o juiz bater o martelo. Está aberta a audiência referente ao espólio de Henrique Almeida, disse o juiz, sem levantar muito os olhos dos papéis. Processo de reconhecimento de união e partilha de bens. Foi só ouvir o nome de Henrique em voz alta, dito por um estranho, num tom burocrático, que Luísa sentiu o chão da sala ficar mais fino debaixo dela. Fazia 4 meses. 4 meses, e o nome dele ainda chegava como um soco quando vinha de fora. De alguém que não tinha o direito de dizê-lo daquele jeito. O advogado de Vitória se levantou primeiro, abotoando o paletó com um gesto ensaiado. Excelência, antes de prosseguirmos, minha cliente gostaria de apresentar um documento que muda bastante os termos desta audiência. A advogada de Luísa se inclinou para frente. Isso não estava na pauta. Chegou ontem à noite, respondeu ele, sem olhar para ela. Uma declaração de união estável, assinada por Henrique Almeida 3 anos atrás, reconhecendo a senhora Vitória Lacerda como sua companheira. A sala inteira pareceu prender a respiração ao mesmo tempo. Alguém no fundo tirou uma foto. O flash baixo, mas visível. Luísa olhou para o papel que o oficial de justiça levava até a mesa do juiz. Um papel comum, branco, com uma assinatura que ela não conseguia ver da distância onde estava. E sentiu a mão da advogada fechar sobre o próprio braço. Um aperto rápido que queria dizer, não reage. Não agora. Vitória não olhou para trás. Não precisava. Ela sabia exatamente o efeito que aquilo tinha. E deixou o silêncio trabalhar por ela. A advogada de Luísa se levantou. Excelência, minha cliente não teve acesso prévio a esse documento. Solicito prazo para perícia grafotécnica antes de qualquer juntada. Perícia é direito da parte, respondeu o advogado de Vitória, sem se virar. Mas não muda o fato de que o documento existe. Está registrado em cartório de títulos e documentos. E tem data anterior a qualquer suposto casamento que a outra parte alegue. Alegue, repetiu a advogada de Luísa, a palavra saindo afiada. Minha cliente não alega nada. Ela foi casada. Existe registro. Existe... Segundo ela, o advogado de Vitória finalmente se virou, olhando por cima do ombro com uma calma insuportável. Nós apresentamos o nosso hoje. Fico curioso para ver quando o dela vai aparecer.
O juiz bateu de leve na mesa. Sem erguer a voz. Vamos manter a ordem. Registrarei o pedido de perícia e concederei prazo para manifestação da parte requerida. Passamos agora ao pedido cautelar apresentado em conjunto. Luísa olhou para o papel nas mãos do oficial de justiça mais uma vez. Aquele retângulo branco decidindo. Ali, diante de estranhos. Se a vida inteira dela com Henrique tinha existido de verdade, ou só na cabeça dela, sentiu a barriga se mexer. Um chute pequeno bem embaixo das costelas. E por um segundo aquilo foi a única coisa no mundo que parecia real o suficiente para se agarrar. Se essa sala já está tensa assim nos primeiros minutos, imagina o que vem depois dessa história. Me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo agora e que horas são aí. A gente lê todo mundo. E se você chegou agora, aperta para se inscrever, porque essa história ainda está só começando. O juiz pegou o documento, folheou devagar e pediu 15 minutos de recesso antes de decidir se ele seria juntado aos autos. Ninguém se moveu por um segundo inteiro. Depois a sala inteira começou a se levantar ao mesmo tempo. O barulho de cadeiras arrastando, cobrindo qualquer coisa que Luísa quisesse dizer, mesmo que ela soubesse o que. No corredor, longe dos microfones. A advogada puxou Luísa pelo cotovelo para um canto mais afastado, perto de uma janela que dava para um estacionamento cinza. Você conhecia esse papel? Perguntou. Direto. Não. Luísa balançou a cabeça. Henrique nunca falou de nenhuma declaração. Isso não existe. Pode ser falso. Pode ser de verdade e assinado sob pressão. Pode ser um monte de coisa. A advogada respirou fundo, olhando para a porta da sala como quem calcula a distância. O que eu preciso saber agora é: você tem alguma coisa que prove o casamento de vocês? Papel de cartório. Certidão. Qualquer coisa. Luísa levou a mão outra vez até o peito, onde a corrente descansava fria contra a pele. Tenho a aliança dele guardada. Tenho fotos, tenho mensagens. Isso não basta num tribunal. Luísa. A voz da advogada não tinha raiva nenhuma. Só um cansaço que vinha de já ter perdido casos assim antes. Eu preciso de um documento com carimbo. Você falou que vocês se casaram numa cidade do interior. Certo. Registro em cartório pequeno em Serra Alta, onde minha avó morava. Então a certidão está lá. A advogada anotou alguma coisa num caderno pequeno. A caligrafia apertada e rápida. Vou pedir uma cópia por ofício ainda hoje. Mas isso demora. E enquanto não chega, esse papel deles fica sozinho nos autos, sem nada para contestar. Luísa olhou para o próprio ventre, as duas mãos se encontrando ali, por instinto. E não disse nada por um momento. Lá dentro, ela tinha certeza absoluta do que era real. Aqui fora, sob aquele teto alto e aquele ar gelado. A certeza dela valia menos que um papel com uma assinatura que podia ser qualquer coisa. Vitória passou por elas no corredor, seguida de perto pelo advogado, e não fingiu nem um pouco de discrição ao diminuir o passo. Você devia ter cuidado com o estresse, disse ela. Os olhos pousando de novo na barriga de Luísa, a voz enrolada num verniz de preocupação que não enganava ninguém. Faz mal pro bebê. Sabia? Ficar competindo com quem já ganhou faz tempo. A advogada de Luísa deu um passo à frente. Mas Luísa segurou o braço dela antes que respondesse. Deixa, disse Luísa. Baixo. Ela precisa de plateia. Eu não vou dar. Vitória sorriu. Um sorriso pequeno e satisfeito. E seguiu andando pelo corredor com o salto batendo firme no piso frio. O eco ficando para trás muito depois dela ter sumido de vista. O recesso não durou 15 minutos. Durou 42. E cada um deles pesou como uma hora inteira. Luísa sentou num banco de madeira, perto de uma máquina de café quebrada. A advogada trocando mensagens rápidas com alguém do outro lado da tela, e pela primeira vez desde que entrara naquele prédio, ela deixou a mão descansar sobre a corrente do pescoço, sem pressa nenhuma de esconder. Lá, fazia 1 ano e 7 meses desde Serra Alta. Uma capela pequena. Um padre que conhecia a avó dela desde criança. 6 pessoas assistindo porque era tudo que Henrique tinha pedido. Nada de imprensa. Nada de família.
Só os dois e uma promessa que ele fez questão de registrar em cartório antes de qualquer coisa, dizendo que papel importava. Que ele já tinha visto gente rica demais achar que amor bastava. Ela lembrava da mão dele tremendo um pouco quando assinou. Não de medo. Ele disse depois rindo, mas porque a caneta era ruim. Ela lembrava de ter perguntado por que segredo. Por que não contar para a família dele logo? Ele ter respondido que ia contar, que só precisava de tempo, que a mãe dele era complicada com esse tipo de coisa e ele queria fazer do jeito certo. Ela nunca tinha cobrado esse tempo dele. Essa era a parte que doía mais agora. Sentada naquele banco de madeira dura, ela tinha aceitado o segredo sem fazer drama. Orgulhosa demais para parecer alguém que precisava de anúncio público para acreditar no próprio casamento. Henrique dizia que ela era a pessoa mais teimosa que já tinha conhecido. E ria quando falava isso. Mas teimosia bonita de namoro vira outra coisa. Quando você está sozinha numa fila de tribunal, 7 meses grávida, sem ninguém do lado, que possa jurar que aquilo tudo era real, tinha uma coisa que ela nunca tinha contado para a advogada. Nem para ninguém. Na noite antes da viagem que matou o Henrique, ele tinha ligado tarde. A voz cansada, dizendo que precisava resolver uma coisa com a mãe assim que voltasse. Que já estava na hora de parar de esconder. Que ele tinha um pressentimento ruim sobre deixar aquilo em segredo por tanto tempo. Luísa lembrava de ter rido, de ter falado que pressentimento era só cansaço, que ele devia dormir. Ela guardava essa ligação como quem guarda uma pedra no bolso. Posada. Presente o tempo todo. Impossível de largar. O celular da advogada vibrou. Ela leu a tela franzindo a testa. E por um segundo não disse nada. O que foi agora? Perguntou Luísa. O corpo já se preparando para mais uma notícia ruim. Nada do processo. A advogada guardou o celular. Mas o gesto foi rápido demais para parecer verdade. É outra coisa. Depois a gente conversa. Luísa ia insistir quando um oficial de justiça apareceu no corredor, chamando os nomes das partes de volta para a sala. O recesso tinha acabado antes que ela conseguisse entender o que a advogada estava escondendo. E essa era só mais uma pergunta, se somando às outras que já não tinham resposta. O jeito certo nunca chegou. 4 meses atrás. Um carro saiu da pista na Regis Bittencourt debaixo de chuva. E o tempo que Henrique dizia precisar acabou de um jeito que nenhum dos dois tinha planejado. A advogada baixou o celular. Consegui adiantamento pro ofício. O cartório de Serra Alta confirma que existe registro em nome dele. Vão mandar cópia autenticada em até 10 dias úteis. 10 dias. Luísa olhou para o corredor vazio, para a porta fechada da sala 4, e até lá. Até lá, esse papel deles fica sozinho no processo. A advogada guardou o celular. E tem mais uma coisa que você precisa saber antes de voltarmos para lá. Luísa sentiu o estômago apertar antes mesmo de ouvir o resto. O advogado deles protocolou um pedido de urgência. Bloqueio cautelar de todas as contas e bens em nome de Henrique até que se resolva quem é a companheira reconhecida, incluindo o que estava reservado para despesas médicas do parto. Eles não podem fazer isso. Podem? Sim. É praxe em disputa de herança quando existe mais de uma parte reivindicando o mesmo direito. A advogada falou rápido, sem rodeio, como quem já tinha decorado a má notícia de tanto repetir casos parecidos. O juiz vai analisar o pedido ainda hoje, junto com o tal documento deles. Se ele conceder o bloqueio, você fica sem acesso a nada até isso se resolver. Nem plano de saúde, nem reserva para o hospital. Luísa fechou os olhos por um segundo. Não era sobre dinheiro. Nunca tinha sido sobre dinheiro para ela. Mas agora tinha um nome para aquilo também. Um nome pequeno que ainda não existia fora dela e já corria risco de nascer numa guerra que não escolheu. Foi então que ela viu. Do outro lado do corredor, saindo de um elevador com passos medidos, uma mulher de cabelo grisalho preso num coque perfeito e um casaco que custava mais do que Luísa via em 6 meses de padaria. Luísa nunca tinha visto aquele rosto ao vivo, só em fotos antigas do Henrique, num álbum que ele guardava e raramente mostrava. Mas não precisava de apresentação para saber quem era. A mulher parou a poucos passos.
Olhou para a barriga de Luísa com uma expressão que não era raiva nem desprezo declarado. Era pior. Era um tipo de indiferença estudada. O tipo que só se aprende depois de décadas decidindo quem merece atenção e quem não merece. Então é você, disse ela. A voz baixa e perfeitamente controlada. A moça da padaria. Luísa engoliu em seco. Dona Marlene. Vejo que já sabe quem eu sou. Marlene ajeitou a alça da bolsa no ombro. Um gesto lento, quase entediado. Meu filho tinha bom gosto para certas coisas e péssimo senso de discrição para outras. Fico imaginando qual das duas coisas essa gravidez representa. Henrique era meu marido. Henrique era meu filho, respondeu Marlene, sem alterar o tom nem um grau. E filho, minha querida, eu conheço desde antes de qualquer papel de cartório de cidade pequena existir. Ele tinha o costume de fazer promessas grandes em momentos pequenos. Não significa que elas valiam alguma coisa depois. Luísa sentiu a advogada se aproximar um passo. Protetora. Mas não deixou que a raiva subisse até a voz. A senhora pode não gostar de mim. Pode nunca ter gostado. Mas esse bebê é neto da senhora. Quer queira, quer não. Alguma coisa passou pelo rosto de Marlene. Rápido demais para ter nome. E sumiu antes de virar expressão de verdade. Netos são maravilhosos quando vêm com certeza. Com prova. A senhora fala de prova como se não soubesse a diferença entre papel e verdade, respondeu Luísa. Surpresa com a própria firmeza. Eu passei 40 anos nessa família aprendendo essa diferença bem de perto. Marlene ajustou uma luva que não precisava de ajuste nenhum. O gesto puro teatro. Papel é o que sobra depois que o amor vira poeira. E o amor do meu filho, minha querida, tinha o costume de virar poeira rápido. Ele nunca falou assim de mim. Ele também nunca falou de você comigo. Nem uma vez. Em 4 anos. Marlene sorriu. Um sorriso fino. Sem calor nenhum. Curioso. Não acha? Para um homem tão apaixonado quanto você, insiste que ele era... Luísa sentiu a pergunta. Acertar um lugar que ela mesma evitava olhar de frente. Ele ia contar. Só precisava de tempo. Todo mundo sempre precisa de tempo. Até o tempo acabar. Marlene deu um passo para mais perto. A voz caindo quase para um sussurro que só Luísa ouviu. Você acha mesmo que aquele papel de cartório de interior vai valer alguma coisa aqui dentro? Luísa travou. Ela não tinha dito nada sobre cartório. Sobre Serra Alta. Sobre nenhum detalhe daquilo em voz alta perto de Marlene. A advogada tinha comentado isso há menos de 10 minutos. Num corredor vazio. Longe de qualquer ouvido que Luísa soubesse existir. Antes que ela conseguisse formar a pergunta, Marlene já tinha se virado. O salto batendo no piso, no mesmo ritmo calculado de antes. Sumindo pelo corredor sem esperar resposta. Como quem nunca precisou esperar resposta de ninguém na vida. A advogada olhou para Luísa. O que foi isso? Ela sabia, disse Luísa devagar. Ainda olhando para o corredor vazio. Sobre o cartório. Sobre Serra Alta. Ela sabia antes de eu falar. Um oficial de justiça abriu a porta da sala 4 e chamou os nomes das partes de volta. O recesso tinha acabado. E com ele qualquer chance de Luísa entender como uma mulher que ela acabara de conhecer sabia de um segredo que só ela e um cartório de cidade pequena deveriam guardar. Dentro da sala. O clima tinha mudado. O juiz segurava 2 documentos agora. O da declaração de união e o pedido de bloqueio cautelar. Um em cada mão, como quem pesa alguma coisa numa balança invisível. Analisei o pedido de urgência apresentado pela parte requerente, disse ele. Sem preâmbulo. Diante da existência de documento que aponta a união estável, reconhecida e na ausência. Até o momento. De prova documental equivalente pela parte contrária. Defiro em parte o bloqueio cautelar dos bens do espólio. Ressalvado o necessário à subsistência mínima. Até ulterior decisão. A sala não fez barulho. Mas Luísa sentiu como se tivesse feito. A advogada dela ficou de pé rápido demais. Excelência. Minha cliente possui certidão de casamento em processo de expedição por ofício ao cartório de Serra Alta. Com confirmação já obtida por telefone, hoje mesmo.
Quando o documento for juntado aos autos, será considerado no momento certo, respondeu o juiz, já reunindo os papéis. Otei lá. A decisão cautelar permanece. Vitória não sorriu dessa vez. Não precisava. O rosto dela já estava tranquilo o bastante para dizer tudo que um sorriso diria. Ela se levantou quando o juiz anunciou o encerramento da sessão do dia. Ajeitou o casaco sobre os ombros e passou perto de Luísa mais uma vez, a caminho da saída. Boa sorte com o cartório, disse. Baixinho. Só para Luísa ouvir. Interior é bonito, mas devagar. Luísa ficou sentada por um segundo depois que a sala esvaziou. Os olhos fixos no lugar vazio onde Vitória tinha estado sentada minutos antes. A advogada juntava os papéis ao lado, falando alguma coisa sobre recurso, sobre prazo, sobre não desistir agora, mas Luísa só ouvia pela metade. Eu vou para a Serra Alta, disse ela. De repente, cortando o que a advogada estava dizendo. Você não pode viajar 7 meses de gravidez. Luísa. E nem precisa. O ofício já está a caminho. 10 dias úteis é tempo demais. Luísa se levantou, devagar, uma mão nas costas. Se ela sabia do cartório antes de eu falar, alguém andou puxando fio antes de mim. Eu não vou esperar um documento que pode sumir no caminho. A advogada abriu a boca para argumentar e fechou de novo. Porque, no fundo, ela sabia que a cliente tinha razão em desconfiar. Mesmo sem conseguir explicar exatamente de quê. Luísa pegou a bolsa, ajeitou o casaco sobre a barriga e caminhou até a porta da sala sozinha. O eco dos próprios passos sendo a única coisa que respondia. Do lado de fora, o sol da tarde batia forte demais para os olhos. E por um segundo, só um segundo, ela quase virou para trás para ver se alguém a observava do alto das escadas do fórum. Ninguém estava lá, mas ela sabia, com uma certeza que não vinha de nenhum papel, que alguém, em algum lugar daquele prédio, sabia mais sobre a vida dela do que ela mesma tinha contado. A padaria já estava fechada quando ela chegou. As luzes do balcão apagadas, só a claridade amarela vindo lá de cima. Do apartamento pequeno onde ela morava desde antes de conhecer Henrique e para onde tinha voltado depois. Sem nem cogitar se mudar para nenhuma cobertura. Nenhum apartamento de família rica, nada que pudesse alimentar a história de que ela tinha entrado naquele casamento atrás de alguma coisa. Dona Iris, que cuidava do forno desde os tempos da mãe de Luísa, ainda estava lá embaixo, limpando bandejas, e ergueu os olhos assim que a porta bateu. E então perguntou, sem parar de esfregar a bandeja. Bloquearam as contas. Luísa tirou o casaco. Sentou numa cadeira perto do balcão porque as pernas já não aguentavam mais um degrau sequer. Tudo o que era do Henrique. Até o que estava separado para o hospital. Dona Iris parou de esfregar. Isso pode fazer isso com uma grávida, segundo o juiz. Pode. Luísa fechou os olhos por um instante. Enquanto não provo que era casada com ele de verdade, você tem a certidão. Tenho. Mas ela está presa num cartório de cidade pequena, a 4 horas daqui. E o processo oficial para trazer isso demora 10 dias. Luísa abriu os olhos e olhou para a própria barriga. 10 dias sem acesso a nada. Com esse bebê, podendo decidir nascer antes disso. Dona Iris largou o pano e se aproximou. As mãos ainda cheirando a farinha e sabão. Então vai lá você mesma. É isso mesmo que eu estava pensando. Grávida de 7 meses. Sozinha, 4 horas de estrada. Dona Iris balançou a cabeça. Mas não era bem uma negativa. Era o jeito dela de dizer que se preocupava. Sua mãe, que descanse, ia me matar se soubesse que eu deixei você fazer isso sem companhia. Eu não posso esperar 10 dias. Dona Iris, hoje uma mulher que eu nunca vi na vida, soube de detalhes do meu casamento que só minha advogada sabia. Isso não é coincidência. Isso é alguém puxando fio de algum lugar. E eu não vou ficar esperando para descobrir de onde. O celular tocou antes que Dona Iris respondesse. Era a advogada. A voz tensa do outro lado. Luísa, eu preciso te contar uma coisa antes que você veja em algum lugar. Ok, saiu uma nota.
num desses sites de fofoca corporativa. Alguém vazou fotos suas de hoje no fórum, com a legenda insinuando que você tá. A advogada hesitou que a gravidez pode não ser do Henrique, que você pode ter se aproveitado do nome dele para garantir herança de outro jeito. Luísa sentiu o próprio corpo esfriar de um jeito que não tinha nada a ver com o ar-condicionado da sala do juiz. Isso é mentira. Eu sei que é mentira. Mas mentira publicada rápido vira verdade para quem não conhece você. A advogada baixou a voz. E o texto tem detalhes específicos demais para ser só invenção de fofoqueiro. Menciona a viagem à Serra Alta, menciona a data do casamento. Coisas que ninguém fora do processo deveria saber ainda. Quem mais tem acesso aos autos além de você e do juiz? Pelas regras, só nós. O juiz. E os advogados da outra parte. A advogada fez uma pausa que durou segundos demais. Eu vou investigar de onde saiu isso. Mas por enquanto, Luísa, eu preciso que você não faça nada precipitado. Fica em casa. Deixa o ofício correr. Deixa eu cuidar disso pelas vias certas. Luísa olhou para Dona Íris, que esperava em silêncio. Para o balcão vazio da padaria que a mãe dela tinha construído com as próprias mãos. Vias certas levavam 10 dias. Vias certas não tinham impedido ninguém de saber sobre Serra Alta antes mesmo dela contar. Vias certas eram exatamente o que alguém, em algum lugar, estava contando que ela seguisse. Quieta. Esperando, enquanto arrumavam o resto do tabuleiro sem ela. Eu vou para Serra Alta amanhã de manhã, disse Luísa. A voz baixa, mas sem tremer nem um pouco. Com ou sem ofício. Com ou sem a sua bênção. Eu vou buscar aquela certidão com as minhas próprias mãos. E vou descobrir no caminho quem andou contando a minha vida pra gente que eu nunca conheci. Do outro lado da linha, a advogada ficou um segundo em silêncio antes de suspirar. Então eu vou com você. Não precisa. Não é sobre precisar. Luísa, é sobre você ter acabado de me mostrar que vai de qualquer jeito. E eu prefiro estar lá quando alguma coisa der errado do que ficar sabendo depois pelo mesmo site de fofoca que publicou essa mentira hoje. Luísa desligou o telefone e ficou parada um instante. Pela primeira vez desde o dia do enterro, puxou a corrente para fora do decote. Deixou o pingente cair aberto na palma da mão. O metal frio pesando quase nada e significando quase tudo. Fechou os dedos em volta dele, com força, e não guardou de volta por baixo da roupa. Lá fora, a rua já estava escura. As luzes da padaria da esquina se apagando uma a uma, e em algum lugar daquela cidade, alguém que sabia demais sobre a vida dela dormia tranquilo, sem imaginar que Luísa não ia esperar 10 dias por nada. Subiu as escadas devagar, uma mão no corrimão e outra na barriga. E antes de deitar, separou numa bolsa pequena os poucos documentos que tinha a certidão de óbito de Henrique. As fotos do casamento em Serra Alta, um caderno onde tinha anotado, sem nunca mostrar para ninguém, cada data importante daqueles últimos 2 anos. No fundo da gaveta da cômoda, debaixo de uma pilha de roupa de bebê, ainda com etiqueta, encontrou o que estava procurando sem nem lembrar direito o que guardava ali. Envelope Pardo. Fechado, com a letra apertada de Henrique escrita na frente. Para Luísa. Só se alguma coisa acontecer comigo. Ela nunca tinha tido coragem de abrir. Abrir seria admitir que ele achava possível alguma coisa acontecer. E por 2 anos ela preferiu fingir que aquele envelope era só uma bobagem de homem cauteloso demais. Agora, sentada na beirada da cama com a luz do abajur baixa, ela quebrou o lacre com o polegar. Dentro, uma folha só, a letra apertada de sempre. Não muitas palavras. Só o suficiente para doer se você estiver lendo isso. Foi porque eu não consegui contar a tempo. E sinto muito por isso, mais do que qualquer coisa nessa vida. Não confie em ninguém do escritório sem checar 2 vezes. E se um dia minha mãe disser que não sabia de nada, procure o seu Vicente, no cartório de Serra Alta. Ele sabe mais do que eu deveria ter contado. Luísa leu a última linha 3 vezes, cada vez mais devagar, como se as palavras pudessem mudar de lugar
se ela piscasse rápido demais. Henrique nunca tinha mencionado nenhum seu Vicente antes. Nem uma vez. Em conversa nenhuma dos 2 anos que passaram juntos. E ali estava o nome, escrito de próprio punho, junto com um aviso que agora, depois da tarde que ela tinha acabado de viver, parecia menos precaução de homem cauteloso e mais alguma coisa que ele temia de verdade. Ela dobrou a carta com cuidado, guardou de volta no envelope e colocou junto dos outros documentos na bolsa pequena que ia levar pela manhã. Deitou de lado, como o médico tinha recomendado. Uma mão sobre a barriga, sentindo o filho se mexer devagar. Quase como se também estivesse inquieto com tudo que o dia tinha trazido. Amanhã, ela ia para a Serra Alta, atrás de um papel de cartório. Agora ia atrás de 2 coisas. E a segunda pesava mais que a primeira, um nome que o próprio marido tinha escondido dela até depois de morto. E um aviso que só fazia sentido se alguém, bem perto demais, já soubesse há muito mais tempo do que fingia saber. O carro parou em frente a um prédio baixo, de tijolo aparente, com uma placa desbotada escrito Cartório de Registro Civil de Serra Alta, balançando um pouco no vento. Luísa ficou olhando pela janela por um segundo antes de abrir a porta. Uma mão apoiada nas costas, a outra segurando a bolsa com os documentos e a carta que não conseguia parar de pensar a noite inteira. Você tá bem? Perguntou a advogada, já do lado de fora, segurando a porta. Tô. Luísa desceu devagar. Os pés doendo do jeito que só pé de grávida de 7 meses dói depois de 4 horas de estrada. Só preciso sentar em alguma coisa que não seja banco de carro nos próximos 20 minutos. Dentro, o cartório cheirava a papel velho e café requintado. Um homem de uns 70 anos, óculos grossos, escorregando para o meio do nariz, ergueu os olhos de uma pilha de processos assim que a porta bateu. Seu Vicente? Perguntou Luísa. O velho tirou os óculos, limpou com a ponta da camisa e colocou de volta, como quem precisa de um segundo para confirmar o que os olhos estão vendo. Você é a moça de São Paulo, a esposa do Henrique? Não foi pergunta. Luísa sentiu alguma coisa apertar no peito. Ouvir o próprio título dito assim. Direto, sem hesitação, por um estranho. Vim te ver casar faz quase 2 anos. Seu Vicente contornou o balcão, devagar, as pernas reclamando a cada passo. Capela pequena. 6 pessoas. Um noivo nervoso demais para assinar direito o próprio nome. Lembro bem. A advogada se adiantou. Precisamos de uma cópia autenticada da certidão. Com urgência. Já tentamos por ofício. Mas o tempo tá curto. O ofício chegou ontem. Já separei. Seu Vicente foi até uma gaveta de arquivo antiga, os dedos correndo pelas pastas com uma familiaridade que só quem trabalha ali há décadas tem. Mas vocês vieram pessoalmente. Então, acho que precisam de mais do que só isso. Luísa trocou um olhar rápido com a advogada. Como assim? Mais do que isso? Seu Vicente parou de procurar por um instante. Olhou para ela por cima dos óculos. Você não sabe. Não sei o quê. O velho suspirou. Um suspiro longo. O tipo que carrega peso de coisa guardada por tempo demais. Senta aí. Minha filha. Isso não é conversa para ficar de pé. Com essa barriga. Luísa sentou numa cadeira de madeira dura em frente ao balcão, o coração batendo alto o bastante para ela sentir no ouvido. A advogada ficou de pé ao lado, o caderninho já na mão. Henrique voltou aqui, disse. Seu Vicente. Finalmente, puxando outra gaveta. Sozinho. Uns 3 meses antes de morrer. Se você chegou até aqui e ainda não apertou para se inscrever, essa é a hora. Porque o que vem agora muda tudo. Deixa nos comentários de onde você está acompanhando e a gente responde todo mundo por lá. Ele nunca me contou isso, disse Luísa. A voz saindo mais fina do que ela queria. Imagino que não. Seu Vicente puxou uma pasta fina, amarrada com um barbante, e colocou sobre o balcão sem abrir ainda. Ele veio numa tarde de sexta. Disse que precisava registrar um documento particular, em sigilo, sem constar em nenhum sistema que a família dele pudesse acessar fácil.
Eu disse que isso tinha um custo mais alto, procedimento mais demorado. Ele disse que não importava o custo, que importava fazer certo dessa vez. A advogada se inclinou para frente. Que tipo de documento? Seu Vicente desamarrou o barbante devagar, como se cada nó fosse um segundo que ele tinha guardado aquilo, esperando o momento certo de soltar. Um testamento particular, registrado aqui, com 2 testemunhas que ele trouxe de São Paulo. Gente que eu nunca tinha visto antes nem depois. Luísa sentiu o ar sair dos pulmões devagar. Um testamento, reconhecendo você como esposa e a criança que ia nascer como herdeira legítima, com uma cláusula específica, revogando qualquer reconhecimento anterior de união que pudesse existir em nome de terceiros. Seu Vicente abriu a pasta, os dedos tremendo um pouco. Não de idade, ela percebeu, mas de estar segurando o papel que ele sabia que ia mudar a vida de alguém. Ele foi bem específico nessa parte. Disse que sabia que ia ter problema, que a mãe dele não ia aceitar fácil, e que queria deixar tudo resolvido antes que alguém tivesse chance de discutir. A advogada pegou o documento com as 2 mãos, os olhos correndo rápido pelas linhas, os lábios se movendo baixinho enquanto lia. Isso é, Luísa, isso muda tudo. Isso não é só reconhecimento de união. Isso é revogação expressa de qualquer outro vínculo alegado, com data posterior à declaração que a Vitória apresentou. Posterior quanto perguntou Luísa, mal conseguindo respirar direito. 7 meses depois da data que consta naquele papel deles. A advogada não tirava os olhos do documento. Se isso for autêntico, e com registro em cartório e testemunhas, vai ser difícil contestar. O documento deles vira letra morta. Henrique revogou qualquer coisa que pudesse ter assinado antes. De próprio punho, com data e testemunha. Luísa levou a mão até a boca, os olhos enchendo antes que ela conseguisse decidir se ia deixar ou não. Não era alívio puro. Era alívio misturado com uma dor nova, a de saber que Henrique tinha vindo até ali sozinho, com medo suficiente do próprio futuro para fazer tudo aquilo em segredo. E nunca ter tido coragem de contar para ela o motivo. Por que ele não me contou? Perguntou, mais para si mesma do que para qualquer um na sala. Seu Vicente pousou uma mão enrugada sobre a mesa, perto da dela, sem tocar. Talvez porque contar significasse admitir que ele tinha medo de alguma coisa acontecer. E homem apaixonado não gosta de admitir medo para quem ama. Minha filha, prefere resolver escondido e torcer para nunca precisar mostrar. A sala ficou em silêncio por um momento. Só o barulho de um ventilador de teto girando devagar, empurrando o ar quente de um lado para o outro, sem esfriar nada de verdade. Tem mais uma coisa, disse seu Vicente. Depois de um tempo, a voz baixando como quem vai contar a parte que dói mais. Umas 3 semanas atrás, veio aqui um homem perguntando sobre esse mesmo registro. A advogada ergueu os olhos do documento. Que homem? Não disse o nome completo. Só que trabalhava fazendo pesquisa para uma família de São Paulo. Perguntou se existia registro de casamento de Henrique Almeida na cidade. Perguntou também se existia algum testamento ou documento particular registrado nos últimos anos. Seu Vicente tirou os óculos de novo, limpando com mais cuidado dessa vez. Eu não dei informação nenhuma. É sigiloso. Expliquei isso para ele. Mas o jeito que perguntou, insistindo, oferecendo dinheiro até, deixou claro que já sabia de alguma coisa e só queria confirmação. Luísa sentiu um arrepio de outro tipo. Não de frio. De reconhecimento. Alguém mandou investigar isso antes de eu nem saber que esse testamento existia. Foi o que pensei também, disse seu Vicente. Não me perguntem quem pagou. Porque eu não sei. Mas o homem tinha jeito de quem trabalha fazendo esse tipo de coisa há um tempo. Profissional. Discreto. Do tipo que família rica contrata quando não quer sujar as próprias mãos. A advogada fechou a pasta com cuidado, os dedos batendo de leve na capa, o cérebro visivelmente correndo mais rápido que a boca conseguia acompanhar. Isso explica como a Marlene sabia sobre Serra Alta antes de você falar. Não foi evidência. Foi investigação paga. Mas por que investigar um testamento que ela nem sabia que existia?
Luísa balançou a cabeça, tentando juntar as peças. Se ela só queria confirmar o casamento, tudo bem. Mas perguntar especificamente sobre testamento particular é diferente. É como se ela já suspeitasse que Henrique tinha feito alguma coisa do tipo. Seu Vicente deu de ombros. Um gesto cansado. Isso já é pergunta para vocês resolverem lá em São Paulo. Minha filha, meu trabalho aqui é só autenticar o que existe. E o que existe? Existe. Não importa quem mandou perguntar antes. Ele levantou. Foi até uma máquina de xerox velha no canto. E começou o processo de tirar cópias autenticadas. Cada folha saindo devagar. O barulho mecânico preenchendo o silêncio que nenhum dos três parecia querer quebrar com conversa fiada. Foi enquanto esperava. Olhando pela janela suja, para a rua estreita de paralelepípedo lá fora, que Luísa sentiu a primeira pontada. Não era como as contrações de treino que o médico tinha explicado. Essa vinha mais forte, mais funda, e durou segundos demais para ela ignorar. Você tá bem? A advogada notou primeiro, o rosto mudando de expressão na hora. Acho que foi só o estresse. Luísa respirou fundo. Uma mão na barriga, e 4 horas sentada naquele carro não ajudou nada. Seu Vicente virou da máquina de xerox. Preocupação genuína no rosto enrugado. Tem um posto de saúde aqui na praça. Se precisar. Não é hospital grande, mas tem médico bom. Vou ficar bem. Luísa respirou fundo mais uma vez, esperando a pontada passar. E passou. Só preciso voltar para São Paulo o quanto antes. Se esse testamento existe, e se alguém já sabia dele antes de mim, cada hora que a gente demora é 1 hora a mais para esse alguém preparar alguma resposta. A advogada guardou as cópias autenticadas numa pasta plástica, com um cuidado quase religioso, como quem guarda a única coisa que separa alguém de perder tudo. Vou ligar para o cartório de São Paulo assim que sairmos daqui. Protocolar pedido de urgência para juntar isso aos autos antes da próxima audiência. Se a gente conseguir isso rápido o bastante, podemos pedir revisão do bloqueio cautelar ainda essa semana. Seu Vicente entregou o envelope final. O carimbo de autenticação ainda fresco em cada folha. Boa sorte lá em São Paulo. E, filha, cuidado com quem manda gente para investigar cartório de cidade pequena antes de saber o que vai encontrar. Gente assim não gosta de perder. E vai lutar sujo quando perceber que perdeu. O caminho de volta pareceu mais curto do que a ida. Talvez porque a advogada passou boa parte dele ao telefone, negociando prazo com o cartório de São Paulo, redigindo mentalmente a petição que ia protocolar assim que chegassem. Luísa olhava pela janela, a pasta plástica apertada contra o peito, o testamento de Henrique dentro dela como um segundo coração pulsando junto com o filho que se mexia de vez em quando lá dentro, faltando 1 hora para chegar. O celular da advogada tocou. Ela atendeu no viva voz, ainda dirigindo com uma mão. Doutora, é urgente, disse a voz do outro lado. Um colega de escritório. A parte contrária protocolou pedido de audiência extraordinária para amanhã de manhã. Alegam que surgiram novas provas, que precisam ser apresentadas com urgência. Novas provas de quê? Perguntou a advogada. Franzindo a testa, não especificaram no pedido. Só que é urgente e que envolve a legitimidade da união alegada pela senhora Luísa Almeida. Luísa sentiu o estômago virar. Eles sabem. De alguma forma. Eles sabem do testamento antes mesmo da gente conseguir protocolar. Isso não é possível, disse a advogada. Mas a voz dela não soava tão certa quanto as palavras. Ninguém sabia que a gente ia atrás disso hoje. Nem eu sabia até chegarmos lá. O investigador de seu Vicente sabia que existia um testamento. Não sabia o conteúdo, mas sabia que existia. Luísa olhou para a pasta no colo, os dedos apertando a borda. Se alguém andou de olho nesse cartório há 3 semanas, pode muito bem ter continuado de olho depois que a gente saiu de lá hoje. A advogada não respondeu na hora. Os olhos fixos na estrada. O maxilar tenso o suficiente para Luísa perceber que ela também estava calculando a mesma possibilidade e não gostando do resultado. De qualquer forma, disse ela, por fim,
Chegando em São Paulo, eu protocolo o testamento na hora, antes até de sabermos o que eles vão apresentar amanhã. Melhor a gente chegar com a carta na mesa do que esperar para ver a deles primeiro. A audiência extraordinária começou às 9 da manhã seguinte. A sala 4 do Fórum Central, lotada de um jeito diferente do dia anterior. Mais câmeras. Mais gente de terno que Luísa não reconhecia. O tipo de movimento que só acontece quando alguém importante decidiu que vale a pena aparecer pessoalmente. Dona Marlene estava na primeira fileira do lado de Vitória. Dessa vez, os dois, lado a lado como um time que tinha decidido jogar aberto. Luísa sentou na fileira oposta. A advogada ao lado com a pasta do testamento sobre os joelhos. Os dedos batendo de leve na capa, como quem verifica pela 10ª vez que o conteúdo ainda está lá dentro. Está aberta a audiência, disse o juiz, ajeitando os óculos. Doutor, o senhor solicitou urgência, alegando novas provas. Pode prosseguir. O advogado de Vitória se levantou. O mesmo tom de calma insuportável de sempre. Mas dessa vez com alguma coisa a mais na postura. Uma confiança que fazia Luísa sentir o estômago apertar antes mesmo de ele abrir a boca. Excelência. Viemos apresentar prova de que a suposta certidão de casamento, que a parte contrária pretende juntar aos autos, foi obtida em circunstâncias questionáveis. Através de contato direto com o oficial do cartório de origem, o que levanta suspeita razoável quanto à idoneidade do documento. A advogada de Luísa se levantou. A voz cortando o ar. Isso é absurdo. Minha cliente foi até o cartório pessoalmente buscar cópia autenticada de um documento que já existia há quase 2 anos. Não existe nada questionável em ir buscar prova da própria vida. O que é questionável? Doutora, respondeu o advogado de Vitória, virando-se pela primeira vez para encarar Luísa diretamente. É que a senhora Luísa tenha aparecido no mesmo cartório, no mesmo dia, com tempo suficiente para produzir qualquer documento adicional que julgasse conveniente à sua causa. Luísa sentiu o sangue subir ao rosto. Eu não produzi nada. Eu encontrei a verdade que meu marido deixou registrada. Silêncio. Por favor, disse o juiz, sem erguer muito a voz, mas o suficiente para a sala inteira se calar. A parte requerida terá a oportunidade de se manifestar através de sua advogada. O advogado de Vitória continuou, abrindo uma pasta própria sobre a mesa. Excelência. Requeremos também a juntada de laudo psicológico preliminar que aponta possível instabilidade emocional da senhora Luísa, considerando o luto recente e o estado gestacional avançado, o que compromete a credibilidade de qualquer documento apresentado por ela nas últimas 24 horas. Assalamiru. Luísa sentiu a raiva subir tão rápido que por um segundo esqueceu de respirar. Vitória, do outro lado, mantinha o rosto perfeitamente composto. Mas Malina, ao lado dela, tinha os lábios apertados numa linha fina demais para ser puro desinteresse. Excelência, disse a advogada de Luísa, a voz baixa e firme. O tipo de firmeza que vem de quem decidiu não dar o gostinho de uma reação exagerada. Minha cliente está gestando um filho enquanto enfrenta acusações públicas de má-fé, ataques de imprensa coordenados e agora um laudo psicológico produzido sem sequer um exame direto. Se existe instabilidade emocional sendo provocada aqui, Excelência, ela não nasceu dentro dessa mulher. Foi plantada por quem está do outro lado dessa sala. O juiz ergueu uma mão, pedindo silêncio antes que o murmúrio virasse algo mais. Vou analisar o pedido de juntada do laudo psicológico separadamente, com o devido cuidado processual que o caso exige. Doutora, a senhora tem manifestação sobre o mérito da certidão apresentada pela parte contrária. Ontem, a advogada de Luísa respirou fundo. E Luísa sentiu, pela primeira vez desde que entrara naquela sala, um fio de esperança real. Tenho. Excelência, e tenho mais do que isso. Ela se levantou, caminhou até a mesa do juiz e entregou a pasta plástica com o cuidado de quem entrega a única coisa que ainda separa uma pessoa de perder tudo, além da certidão de casamento, cuja autenticação foi confirmada diretamente pelo oficial do cartório de Serra Alta.
Apresenta o testamento particular registrado pelo próprio Henrique Almeida, com testemunhas. 3 meses antes de seu falecimento, reconhecendo minha cliente como esposa e a criança que está por nascer como herdeira legítima, com cláusula expressa, revogando qualquer reconhecimento de união anterior feito em nome de terceiros. O silêncio que caiu sobre a sala dessa vez foi diferente de todos os outros. Foi o tipo de silêncio que Luísa sentiu no corpo inteiro, como se o ar tivesse ficado mais pesado de repente. O juiz pegou o documento, os olhos correndo pelas linhas devagar, a testa franzindo em concentração. Do outro lado do corredor, Vitória tinha parado de respirar, ou pelo menos parecia assim, o corpo inteiro imóvel como quem espera o chão desaparecer debaixo dos pés. Isso não pode ser verdade, disse ela. Baixo, mas alto o suficiente para a sala toda ouvir. Henrique nunca faria isso sem me contar. O advogado dela tentou intervir. Excelência, requeremos tempo para a perícia grafotécnica também nesse documento. Antes de qualquer, o documento já foi autenticado pelo próprio cartório de origem, com testemunhas identificadas e presentes no ato. Tudo dentro das regras, respondeu a advogada de Luísa. Sem deixar ele terminar. Não há base para questionar a autenticidade de um testamento particular devidamente registrado. O juiz baixou o documento, tirou os óculos e olhou para a sala inteira antes de falar. O tipo de pausa que só juiz experiente sabe segurar. Diante do exposto, e considerando a data posterior deste testamento particular em relação à declaração de união estável apresentada anteriormente, com cláusula expressa de revogação, reconheço, em caráter preliminar, a senhora Luísa Almeida como esposa legítima de Henrique Almeida, com todos os direitos sucessórios decorrentes, incluindo em nome do nascituro. Alguém no fundo da sala soltou um som que não era bem grito, mas quase. Uma câmera disparou várias fotos seguidas. O clique mecânico soando estranhamente alto no silêncio geral. Luísa sentiu as lágrimas descerem antes de conseguir decidir se ia deixar ou não. A mão indo direto para a barriga, como se precisasse confirmar para o próprio corpo que aquilo estava mesmo acontecendo. Vitória se levantou tão rápido que a cadeira arrastou com um barulho seco. Isso não é justo. Eu também tinha uma vida com ele. Vocês não entendem. Eu também? Vitória. Sente-se, disse o advogado dela. A mão no braço dela. Mas ela se soltou. Não. A voz dela subiu, quebrando o verniz de calma que tinha mantido até ali. Vocês não sabem o que eu passei esperando ele decidir. Esperando ele escolher. E agora aparece um papel de cidade do interior e apaga tudo como se eu nunca tivesse existido, Vitória. A voz de Marlene cortou o ar. Baixa, mas com um tom de aviso que fez até o juiz erguer os olhos. Sente-se. Vitória virou para ela. E por um segundo, só um segundo, alguma coisa se quebrou no rosto dela. Alguma coisa que não era raiva. Era mais parecido com desespero. A senhora me disse que ele ia escolher direito no final. A senhora me disse que só precisava esperar. Que a senhora ia resolver isso. Que? Vitória. Dessa vez o nome saiu como uma ordem. Curta e definitiva. Vitória fechou a boca. Mas o dano já estava feito. Meia sala tinha ouvido, incluindo o juiz, que olhava agora para Marlene com uma atenção nova, calculando, arquivando aquilo para algum lugar que ainda ia importar. O advogado de Vitória se recompôs primeiro, ajeitando o paletó. Excelência. Diante da gravidade da decisão preliminar, requeremos prazo para recurso e para a produção de contraprova quanto à validade do testamento apresentado, incluindo possível alegação de fraude documental. O prazo recursal será concedido conforme previsto em lei, respondeu o juiz, já reunindo os papéis para encerrar a sessão. A decisão preliminar permanece válida até eventual reforma. Está encerrada a sessão de hoje. A sala começou a esvaziar entre murmúrios e flashes de câmera. Mas Luísa mal conseguia se mover. O corpo ainda processando o que tinha acabado de acontecer. A advogada segurou o braço dela, sorrindo pela primeira vez em 2 dias. Um sorriso cansado, mas real. A gente conseguiu, disse ela.
baixinho. Luísa. A gente conseguiu. Ainda não acabou, disse Luísa, os olhos seguindo Marlene, que se levantava devagar. O rosto de volta à máscara controlada de sempre, como se as palavras de Vitória segundos atrás nunca tivessem acontecido. Ela vai brigar. Vitória disse alguma coisa que não devia. E a dona Marlene não é o tipo de mulher que deixa isso passar sem calcular o próximo movimento. Do outro lado da sala, um homem de terno escuro que Luísa não reconhecia se aproximou de Marlene, curvando o corpo para falar baixo no ouvido dela. Luísa não conseguiu ouvir as palavras, mas viu o rosto de Marlene mudar por uma fração de segundo, os olhos se estreitando antes de voltar ao controle de sempre. Quem é aquele? Perguntou Luísa. A advogada seguiu o olhar dela. Não sei, mas pela postura, palpito que seja alguém do conselho da empresa. Você ganhou o reconhecimento como esposa e herdeira. Luísa, mas isso é o processo de família, a empresa, as ações, o controle do Grupo Almeida. Isso é outra guerra inteira, com regras diferentes. Luísa sentiu o chão que parecia firme segundos atrás ficar incerto de novo. Como assim? Outra guerra. Como assim é que herança de bens pessoais e controle societário de uma holding às vezes seguem caminhos separados? Principalmente se existe algum acordo de acionistas ou estrutura de trust envolvida. A advogada baixou a voz, os olhos ainda em Marlene do outro lado da sala. E pelo jeito que aquele homem acabou de sussurrar alguma coisa que fez a dona Marlene mudar de expressão. Eu diria que ela já sabe qual vai ser o próximo movimento dela. Marlene passou por elas a caminho da saída. O passo tão controlado quanto sempre. Mas dessa vez parou por um segundo diante de Luísa. Os olhos frios avaliando, como quem reavalia um adversário depois de subestimar por tempo demais. Parabéns, disse ela. A voz sem nenhum calor. Você provou que era casada. Isso te faz viúva. Não te faz dona de nada além do que a lei de família te dá. O que isso quer dizer? Perguntou Luísa. Mas Marlene já tinha se virado, seguindo o homem de terno escuro para fora da sala sem responder, deixando a pergunta pendurada no ar como a única coisa que Luísa levava daquela vitória além do próprio alívio. A padaria estava cercada quando ela chegou em casa. Não de clientes, de repórteres. 3 deles parados na calçada com câmeras já apontadas, gritando perguntas que se misturavam num zumbido só. Dona Iris tinha fechado as portas mais cedo e trancado tudo, e foi ela quem abriu a porta lateral para deixar Luísa entrar direto, sem precisar cruzar aquela fileira de microfones. Já sabia que ia ser assim, disse Dona Iris, trancando a porta atrás dela. Ligou a televisão há 1 hora. Já estava passando na sua cara em 3 canais diferentes. Luísa afundou na cadeira da cozinha, as pernas finalmente cedendo, depois de um dia inteiro em pé, ou tensa demais para sentir o próprio cansaço. Eu ganhei. Dona Iris, sou reconhecida como esposa dele. Meu filho é herdeiro legítimo. Isso é motivo para sorrir. Então, por que você não está sorrindo? Luísa não teve tempo de responder. O celular tocou. A advogada do outro lado, a voz ainda carregada da adrenalina da sala de audiência, mas com um fundo de cautela que Luísa já tinha aprendido a reconhecer. Preciso te explicar uma coisa, antes que você comemore demais, disse a advogada. Sem preâmbulo. O que você ganhou hoje é o reconhecimento como esposa e o direito sucessório sobre os bens pessoais de Henrique. Isso é enorme. Não me interpreta mal, mas o Grupo Almeida não é bem pessoal. É uma holding. E a estrutura societária dessas empresas às vezes segue regras próprias. Que tipo de regras? O pai do Henrique, quando fundou o grupo, colocou a maior parte das ações num trust familiar, administrado por um conselho. A advogada falou devagar, como quem explica alguma coisa complicada demais para a pressa. Dona Marlene preside esse conselho desde que o marido morreu. As regras do trust definem como e quando as ações passam para a próxima geração e costumam exigir a aprovação do conselho ou cumprimento de certas condições. Não é automático só porque existe reconhecimento judicial de herança. Luísa fechou os olhos,
sentindo o alívio da tarde já começar a rachar. Então, mesmo sendo reconhecida como esposa, eu posso não ter direito nenhum sobre a empresa de verdade. Você tem direito às ações que estavam em nome pessoal do Henrique. Isso sim. Isso ninguém tira. A advogada fez uma pausa. Mas o controle prático do grupo, o voto no conselho, isso pode ficar travado no trust por anos, dependendo de como o documento foi redigido. E adivinha quem tem cópia desse documento e sabe onde estão as brechas? A dona Marlene? A dona Marlene. A advogada suspirou. Por isso o homem de terno hoje, aposto que era alguém do conselho, vindo avisar ela que a decisão de família já tinha vazado antes mesmo do juiz terminar de falar. E que era hora de discutir estratégia para o lado societário. Luísa olhou para a própria barriga. Uma mão descansando ali. O filho quieto, agora depois de um dia inteiro se mexendo junto com cada onda de tensão da mãe. Ela disse uma coisa antes de sair, que eu provei que era casada. Que isso me fazia viúva. Mas não dona de nada além do que a lei de família dá. Isso confirma o que eu tô te falando. Ela já sabe o próximo passo dela. Luísa. E pelo tom que você descreve. Não parece um passo gentil. Dona Iris, que tinha ficado ouvindo em silêncio enquanto arrumava a mesa. Colocou uma xícara de chá na frente de Luísa, sem perguntar se ela queria. Você venceu uma batalha hoje. Não deixa ninguém te convencer que isso não vale nada só porque ainda existe outra guerra depois dessa. Luísa segurou a xícara com as duas mãos. O calor subindo pelos dedos, e por um segundo deixou aquilo ser suficiente. Amanhã, ela ia pensar em conselho, em trust, em ações e votos. Hoje, só por hoje, ela ia deixar o corpo descansar com a notícia de que ninguém mais podia dizer que o casamento dela não tinha existido. Do outro lado da cidade, num escritório no último andar de um prédio de vidro em Faria Lima, Marlene Almeida ficou sozinha pela primeira vez desde que a sessão tinha encerrado. Trancou a porta, tirou os sapatos que estavam matando os pés fazia horas e sentou na beirada do próprio sofá em vez da cadeira atrás da mesa. Um luxo que só se permitia quando tinha certeza absoluta de que ninguém estava olhando. O celular tocou. Ela olhou o nome na tela por um segundo antes de atender. O rosto perdendo. Só por aquele instante. Qualquer resquício da máscara que tinha usado o dia inteiro, Eduardo, disse ela. A voz mais cansada do que qualquer pessoa naquele fórum jamais tinha ouvido. Já sei o que você vai dizer. O acordo com os Lacerda depende dessa aliança. Malena, a voz do outro lado, um homem mais velho. Falava rápido, sem rodeios. Se sai nos jornais que a família recusou reconhecer a herdeira legítima em favor da amante, o Conselho da Lacerda Participações vai usar isso como desculpa para recuar do investimento inteiro. 20 anos de negociação. Marlene, eu sei quanto tempo levou. Eduardo, fui eu que construí essa aliança enquanto meu marido bebia e meu filho namorava padeiras. A voz dela endureceu. Mas as mãos, ela percebeu. Estavam tremendo um pouco no colo. Vitória nunca devia ter aberto a boca daquele jeito hoje. Isso não fazia parte de nada. Ela tá desesperada. Achou que ia ganhar de verdade. Ela sabia desde o início que a chance era pequena. Marlene fechou os olhos por um segundo. Eu disse a ela, com todas as letras, que existia risco. O que eu não esperava era que Henrique tivesse deixado um testamento novo escondido até de mim. Do outro lado da linha, silêncio por um segundo. Você sabia da possibilidade. Eu sabia que ele andava estranho nos últimos meses. Sabia que ele tinha ido à Serra Alta sozinho. Uma vez. Sem me contar o motivo. Marlene abriu os olhos. Olhando para uma fotografia pequena na mesa de centro, Henrique aos 8 anos. Sorrindo sem dente na frente. Um retrato que ela nunca tinha coragem de guardar na gaveta, nem de deixar em lugar visível para ninguém, além dela mesma ver. Mandei verificar o que fosse possível verificar sem levantar suspeita. O homem que contratei confirmou que existia registro de casamento. Não confirmou testamento nenhum. Pelo visto, meu filho aprendeu a esconder segredo bem melhor do que eu imaginava. E agora? Marlene passou o polegar de leve
sobre a moldura da fotografia. Um gesto rápido, quase involuntário, antes de puxar a mão de volta e endireitar as costas como quem lembra. De repente, que precisa continuar sendo quem sempre foi. Agora a gente lida com o trust. O reconhecimento de família não abre porta para o conselho sozinho. Convoca reunião extraordinária para a semana que vem. Se essa moça quer lutar por controle de verdade, vai descobrir que ganhar um juiz é a parte fácil dessa guerra. E a Vitória cumpriu a função dela e falou demais no pior momento possível. A voz de Marlene voltou ao gelo de sempre. Qualquer traço da hesitação de segundos atrás, enterrado de novo, fundo demais, para qualquer um perceber. Vou lidar com ela depois. Agora, eu preciso de advogados societários na minha sala amanhã de manhã. Às 7. Antes que qualquer repórter acorde com ideia de me ligar. Ela desligou o telefone. Ficou olhando para a fotografia por mais um segundo. E então virou de bruços contra o estofado do sofá, escondendo o rosto por um instante que ninguém, além das paredes daquele escritório, jamais ia testemunhar. Quando ergueu a cabeça de novo, os olhos estavam secos, o rosto de volta ao controle perfeito, como se aquele minuto inteiro nunca tivesse acontecido. Marcou outro número, se levantou, calçou os sapatos de volta e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo, enquanto esperava a ligação completar. Preciso que você prepare os papéis da reunião extraordinária do conselho, disse ela, assim que alguém atendeu do outro lado. E preciso que revise comigo, com muito cuidado, toda a cláusula do trust que envolva menores de idade como beneficiários indiretos. Existe uma criança chegando nessa família que ainda nem nasceu, e eu quero saber exatamente que peso o voto dela vai ter antes que precise usar isso contra alguém. A sala de reuniões do 20º andar tinha vidro do chão ao teto. São Paulo inteira espalhada lá embaixo como uma maquete cara demais para qualquer um tocar. Luísa sentou na cadeira que a secretária indicou. A barriga agora enorme demais para caber confortável debaixo da mesa de mármore. E contou 7 rostos ao redor daquela mesa antes de Marlene entrar por último. Como sempre fazia, deixando todo mundo esperar o tempo que ela considerasse necessário. Podemos começar, disse Marlene, sentando na cabeceira sem olhar para Luísa uma vez sequer. Que bom te ver de novo tão cedo, disse ela, os olhos correndo pela barriga de Luísa com o mesmo verniz de preocupação falsa de sempre. Deve ser cansativo. Tanta reunião para uma mulher tão perto do parto. Eu aguento, respondeu Luísa, sem desviar o olhar. Imagino que sim. Você tem esse jeito de aguentar coisas que a maioria desistiria. Marlene ajeitou uma pasta na sua frente. O gesto lento, quase entediado. É admirável. Um pouco imprudente, mas admirável. O advogado societário contratado para questões da holding abriu a pasta na sua frente. Excelências, viemos requerer que os direitos sucessórios já reconhecidos judicialmente sejam refletidos de imediato na composição acionária da holding. Conforme decisão preliminar do juízo de família, compreendo o pedido, respondeu Marlene. A voz de uma calma que já não enganava mais Luísa. Mas o trust que rege a distribuição de ações desta família prevê, na cláusula 11, que direitos de beneficiários indiretos, incluindo nascituros, só se consolidam após o nascimento com certidão registrada, e mediante a aprovação do Conselho por maioria de 2/3. Isso é uma manobra, disse a advogada de Luísa, endireitando as costas. Isso é o documento que o pai do meu marido redigiu há 30 anos, respondeu Marlene. Sem alterar o tom. Eu não escrevo as regras. Doutora, eu só as cumpro. E como o nascituro ainda não nasceu, tecnicamente não há beneficiário a consolidar hoje. Eduardo, sentado do lado direito de Marlene, pigarreou. Proponho que aguardemos o nascimento antes de qualquer votação sobre composição acionária. É o procedimento mais prudente. Prudente para quem perguntou Luísa. A voz mais firme do que ela esperava conseguir naquele momento. Marlene finalmente olhou para ela. Um olhar longo, avaliador, prudente para a empresa que sustenta mais de 2.000 empregos. Minha querida, não é sobre você.
Nunca foi sobre você. Excelências, existe urgência real nesse pedido, disse a advogada de Luísa, se levantando de novo. Minha cliente está prestes a dar à luz o único herdeiro direto dessa família. Cada mês de atraso é um mês a mais de incerteza para uma criança que ainda nem nasceu. Incerteza faz parte de qualquer sucessão empresarial. Doutora, Marlene nem levantou os olhos dos próprios papéis. Se a preocupação é com o bem-estar da criança, talvez o conselho devesse considerar isso motivo a mais para ir com calma. Não com pressa. A senhora fala de calma como quem nunca precisou correr atrás de nada na vida, disse Luísa, sentindo a raiva subir, mas mantendo a voz baixa. E a senhora fala depressa, como quem acha que merece as coisas só porque sofreu para chegar até aqui. Marlene finalmente ergueu os olhos. O tom perfeitamente educado, a lâmina escondida embaixo de cada palavra. O mundo não funciona assim, minha querida. Nem nos contos de fada que você parece ter decorado. A votação levou 11 minutos. 5 votos a favor do adiamento. 2 contra. Luísa sentiu o corpo inteiro pesar mais do que a barriga já pesava. O tipo de derrota que não vinha com gritos nem lágrimas, só com um silêncio educado de gente rica, decidindo o destino de alguém sem precisar levantar a voz. A reunião fica encerrada até que exista beneficiário legalmente consolidado, disse Marlene, já se levantando, ajeitando o casaco sobre os ombros com o mesmo gesto de sempre. Espero, sinceramente, que o parto corra bem. Ela saiu antes que qualquer um pudesse responder. O salto batendo no piso de mármore, num ritmo que Luísa já reconhecia de cor. No corredor, a advogada segurou o braço de Luísa. Isso não acabou. Adiamento não é derrota permanente. Esse é o tempo que ela comprou. Ela sempre compra tempo, disse Luísa, olhando para o vidro que dava para a cidade inteira. E enquanto ela compra tempo, ela continua no controle de tudo. Eu ganhei um papel. Ganhei um nome para o meu filho. Mas ela continua sentada naquela cadeira, decidindo o que acontece com a empresa que devia ser dele por direito. Então a gente precisa achar outra coisa para derrubar essa cadeira. A advogada baixou a voz, olhando para os lados antes de continuar. Alguma coisa que não dependa de trust, nem de conselho, nem de regra que ela mesma pode dobrar ao seu favor. Naquela noite, sentada na cama pequena do apartamento em cima da padaria, Luísa colocou as 2 mãos sobre a barriga e ficou um bom tempo sem fazer nada além de respirar. Não chorou. Já tinha chorado o bastante nos últimos meses para saber que chorar não adiantava nada contra gente como Marlene. Seu avô ia saber o que fazer numa hora dessas, disse ela, baixinho. Para ninguém, além do próprio filho. Sua bisavó também. Gente como a gente sempre teve que descobrir o jeito difícil. Porque ninguém nunca abriu porta fácil para nós. O filho se mexeu. Um chute pequeno bem embaixo das costelas. E por algum motivo, aquilo foi o suficiente para ela se levantar de novo. Pegar o caderno onde tinha anotado cada data importante dos últimos 2 anos. E começar a escrever uma lista de tudo que ainda não tinha perguntado a seu Vicente. No fundo da gaveta, o envelope pardo ainda estava ali. A letra apertada de Henrique já meio apagada de tanto ser lida. Ela pegou de novo. Releu a linha que tinha guardado no fundo da cabeça sem entender direito. O peso dela, até agora, não confia em ninguém do escritório sem checar 2 vezes. Na época, ela tinha achado que era só cautela genérica de homem desconfiado. Agora, sentada ali com meses de guerra nas costas. Aquilo soava como um aviso específico. O tipo que só se escreve quando já se desconfia de alguém em particular. Ligou para a advogada de novo. Tarde da noite. Sem se desculpar pelo horário. Preciso que você verifique quem redigiu o parecer jurídico que sustentou a declaração de união estável da Vitória lá no início. Quero saber se foi alguém de fora. Ou se foi algum advogado que já trabalhava para o escritório da própria família Almeida. Levou 2 dias para a resposta chegar. Mas quando chegou, confirmou o que Luísa já suspeitava, sem conseguir provar o parecer, tinha sido redigido por um advogado júnior do próprio escritório, que cuidava dos assuntos da holding havia anos, o mesmo escritório que, coincidentemente,
também representava os interesses pessoais de Marlene fora do âmbito da empresa. Não era prova de fraude por si só, mas era mais uma linha reta puxando direto até a mesma pessoa. Foi seu Vicente quem ligou 2 dias depois. A voz do outro lado tremendo, de um jeito que não era a idade dessa vez. Filha, eu preciso te contar uma coisa que devia ter contado antes. Ele fez uma pausa longa. O homem que veio perguntar sobre o cartório, aquele que eu falei, eu andei pensando. E lembrei de um detalhe que não contei. Que detalhe? Ele mostrou uma foto no celular, perguntando se eu reconhecia alguém. Não era foto do Henrique nem sua. Era foto de outra mulher. Elegante. De terno. Perguntou se ela também tinha vindo aqui alguma vez. Luísa sentiu o peito apertar de um jeito físico. O filho reagindo junto dentro dela. Era a Dona Marlene. Não sei dizer com certeza. Faz tempo. Mas o jeito que ele descreveu, o cabelo grisalho preso, o casaco caro. Seu Vicente suspirou. Se for ela, minha filha, isso significa que alguém mandou verificar não só se você casou, mas se alguém como ela mesma já tinha vindo aqui antes. A ficha caiu devagar. Depois, de repente, do jeito que verdades grandes costumam cair. Ela queria saber se tinha rastro dela mesma no cartório. Não só de mim, foi o que pensei também. A voz dele baixou ainda mais. Eu devia ter reparado nisso na hora. Minha filha. Mas juro que só caiu a ficha agora. Revirando a memória sem parar depois que vocês foram embora. Luísa desligou o telefone e ficou olhando para a parede da padaria por um longo momento, juntando peças que finalmente começavam a fazer sentido de um jeito que doía mais do que qualquer bloqueio cautelar. Ligou para a advogada. Precisamos verificar se existe algum registro de visita da Marlene em Serra Alta antes da morte do Henrique. Livro de hóspedes de pousada. Posto de gasolina. Qualquer coisa com data e nome. Levou 4 dias. A advogada ligou de volta numa tarde de sexta. A voz carregada de uma urgência controlada. Achamos. Uma pousada pequena. A 30 minutos do cartório. Registro de hospedagem em nome de Marlene Almeida. Uma noite. 5 meses antes do Henrique morrer. Luísa sentiu o chão balançar de um jeito que não tinha nada a ver com a gravidez. Ela sabia antes dele morrer. Não depois. E se ela sabia antes? E escondeu isso da senhora. Do juiz. De todo mundo durante meses de processo. A advogada deixou a frase no ar. Pesada demais para terminar sozinha. Isso é mais do que estratégia de família. Luísa levou a mão até a barriga, sentindo o filho se mexer. Isso é ela, sabendo que eu era esposa legítima e deixando aquele papel da Vitória seguir em frente mesmo assim. Isso não é defesa de negócio. Isso é fraude. Na noite antes da reunião, Luísa não conseguiu dormir. Ficou sentada na cozinha da padaria às 3 da manhã. Uma xícara de chá esfriando na sua frente. O caderno de anotações aberto numa página que ela já tinha lido umas 10 vezes. Você devia estar na cama, disse Dona Iris, aparecendo na porta de camisola. O cabelo preso num coque frouxo. Não consigo. Luísa passou a mão pela barriga. O filho quieto por enquanto. E se eu tiver errado? E se aquele registro de pousada não for suficiente? E a gente entrar naquela sala amanhã só para levar outra rasteira na frente de todo mundo? Dona Iris puxou uma cadeira e sentou do lado dela. Sem pressa. E se você tiver certa, aí eu derrubo a mulher mais poderosa que já entrou nessa padaria comprando pão só para me olhar de cima. Luísa deixou escapar um risinho curto, sem graça nenhuma dentro. Mas real. Não sei se tenho estômago para isso. Tem. Sim. Dona Iris pegou a mão dela por cima da mesa. Você atravessou o meio estado grávida para buscar um papel de cartório. Você entrou numa sala cheia de gente rica e não baixou a cabeça uma vez sequer. O estômago você já provou que tem. Falta só entrar lá amanhã e usar. Luísa apertou a mão dela de volta. E pela primeira vez em semanas. Sentiu alguma coisa parecido com coragem de verdade. Não a coragem forçada de quem não tem escolha, mas a coragem de quem escolheu ficar de pé, mesmo podendo ter caído. Convocaram a reunião extraordinária para a semana seguinte. Dessa vez,
não só o conselho, mas com a presença de um representante da família Lacerda, convidado a pedido da própria advogada de Luísa, sob o argumento de que qualquer decisão societária envolvendo a legitimidade da aliança merecia transparência total para todos os investidores. A sala estava mais cheia dessa vez. Vitória tinha sido convocada também. Sentada num canto, o rosto sem o brilho de confiança de meses atrás. Marlene entrou por último, como sempre, mas Luísa percebeu, pela primeira vez, um segundo de hesitação antes dela sentar. Um ajuste rápido demais na postura para ser só cuidado com a própria dignidade. Antes de começarmos a pauta oficial, disse a advogada de Luísa, se levantando. Temos um documento que consideramos essencial para qualquer decisão sobre a legitimidade e transparência dessa aliança. Ela distribuiu cópias do registro da pousada ao redor da mesa. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela sala nos últimos meses. O que isso prova? Perguntou Eduardo, franzindo a testa para o papel. Prova que a senhora Marlene Almeida esteve em Serra Alta 5 meses antes da morte do filho, respondeu a advogada. Na mesma cidade onde existe o registro de casamento que ela alegou desconhecer durante toda essa disputa judicial. Todos os olhos se viraram para Marlene. Ela não se moveu por um segundo, o rosto perfeitamente parado. E então, devagar, pousou as 2 mãos sobre a mesa, os dedos abertos, como quem se prepara para empurrar alguma coisa pesada. Sim, disse ela. Eu sabia, o representante da Lacerda, um homem de uns 50 anos que até então só tinha observado em silêncio, se inclinou para a frente. A senhora sabia que existia um casamento legítimo e permitiu que a declaração da senhorita Vitória fosse apresentada em juízo mesmo assim. Eu permiti porque meu filho tinha acabado de morrer e eu tinha 20 anos de negociação com a família de vocês, pendurados numa aliança que dependia dessa moça continuar sendo vista como a companheira dele. A voz de Marlene não tremeu, mas alguma coisa nela tinha mudado. Uma rachadura fina demais para qualquer um menos treinado notar. Eu não fabriquei nada. O documento da Vitória existia antes de eu sequer saber do casamento. A senhora sabia que era falso, disse Luísa, a voz mais alta do que pretendia. A senhora sabia que Vitória não era esposa de ninguém. E deixou o processo inteiro seguir em frente, enquanto eu era chamada de mentirosa numa sala cheia de estranhos. Vitória, no canto, ergueu os olhos pela primeira vez. Ela me prometeu que ia dar certo. Disse que Henrique ia perceber o erro, que era só questão de tempo, que eu precisava segurar as pontas até ele voltar para a razão. Vitória, disse Marlene, num tom de aviso que já não tinha o mesmo peso de antes. Não. Vitória se levantou, as mãos tremendo. Eu não vou ficar quieta dessa vez. A senhora me usou desde o início. Eu conheci o Henrique antes dela. A senhora sabe disso. Eu era a escolha certa para ele. A escolha que fazia sentido para a família. E quando ele se afastou, a senhora me disse para continuar por perto. Continuar aparecendo. Continuar deixando as pessoas pensarem que a gente ainda tinha alguma coisa. Porque isso mantinha a aliança de pé, enquanto vocês dois resolviam as coisas. Luísa sentiu. Pela primeira vez. Alguma coisa que não era raiva pura, olhando para Vitória. Não era perdão. Estava longe de ser perdão. Mas era o reconhecimento de que ali estava outra mulher usada como peça. Só que peça que também escolheu jogar. Você assinou um documento falso, disse a advogada de Luísa. Sem suavizar nada. Isso não é só ter sido usada. Isso é fraude documental. E a senhora vai responder por isso independente do que a dona Marlene prometeu ou não prometeu. Você achou mesmo que eu ia ficar do seu lado depois que descobrisse isso? Perguntou Vitória, virando para Marlene, a voz quebrando no meio da pergunta. Eu achei que você entendia o acordo, respondeu Marlene, sem olhar para ela. Proteção em troca de discrição. Você quebrou a sua parte primeiro. Lá na audiência. Proteção. Vitória riu. Um riso curto, sem nenhuma graça dentro. A senhora chama isso de proteção. Vitória abriu a boca, fechou de novo e sentou devagar, o corpo inteiro murchando de um jeito que nenhuma palavra dela conseguiria consertar mais.
O representante da Lacerda fechou a pasta na sua frente com um gesto seco. Dona Marlene. Isso muda os termos sob os quais consideraríamos manter qualquer investimento nessa holding. Fraude documental num processo judicial de família não é o tipo de associação que minha família pode sustentar publicamente. Vocês estão dispostos a jogar fora 20 anos de relação por causa disso. A voz de Marlene subiu, pela primeira vez desde que Luísa a conhecia. Um fio genuíno de pânico escapando pela fresta. Eu fiz isso pela empresa. Pela estabilidade que meu marido passou a vida construindo. Vocês acham que foi fácil segurar tudo isso sozinha depois que ele morreu? E depois que meu filho morreu também. Enquanto todo mundo ao meu redor só queria saber de dividir o que sobrou. A senhora fez isso porque não conseguiu aceitar que seu filho tinha escolhido uma vida que a senhora não controlava, disse Luísa. A voz baixa agora, mas firme o bastante para cortar através de qualquer justificativa que Marlene ainda tentasse construir. Henrique me ligou na noite antes de morrer. Disse que precisava resolver uma coisa com a senhora assim que voltasse. Disse que tinha um pressentimento ruim sobre deixar as coisas em segredo por tanto tempo. Eu passei meses achando que esse pressentimento era só cansaço. Marlene ficou muito quieta. Mas não era cansaço. Era a senhora, continuou Luísa, sentindo os próprios olhos encherem, mas sem deixar a voz quebrar. Ele já tinha tentado contar. Ele foi até Serra Alta te procurar. Ou te encontrou em algum lugar. E a senhora deve ter dito alguma coisa que fez ele decidir esconder mais um pouco. Esperar mais um pouco. Até achar coragem de enfrentar a senhora de novo. E ele nunca teve essa segunda chance. O silêncio que caiu sobre a sala dessa vez pesou diferente de todos os outros. Marlene olhava para a própria mão sobre a mesa. Os dedos abertos. Imóvel. E por um segundo que ninguém além do teto alto daquela sala testemunhou de verdade. O rosto dela pareceu envelhecer 10 anos de uma vez. Eu disse a ele, falou ela. Finalmente, a voz quase um sussurro, que se ele fizesse aquilo público, eu ia parar de reconhecê-lo como herdeiro. Eu disse isso na raiva. Eu não imaginava que ia ser a última coisa que eu diria antes dele morrer numa estrada. Sozinho. Tentando decidir o que fazer com uma mãe que preferia perder o filho a perder o controle. Ninguém na sala se moveu. Eduardo olhava para a mesa. O representante da Lacerda já tinha os papéis de rescisão preliminar meio abertos na sua frente. O advogado societário, sentado ao fundo, tinha o rosto branco como papel, os olhos fixos na própria pasta como quem reza para não ser o próximo nome mencionado naquela sala. Luísa percebeu. Arquivou o detalhe e decidiu que aquilo era conversa para outro dia, com outra advogada, longe daquela mesa. Isso não desculpa o documento falso, disse a advogada de Luísa, quebrando o silêncio primeiro, porque alguém precisava. Isso explica a motivação, mas não muda a responsabilidade legal. Eu sei, disse Marlene, e pela primeira vez em toda a disputa, ela não tinha réplica pronta. Nenhuma frase afiada esperando para cortar alguém. O representante da Lacerda se levantou. Minha família vai reconsiderar formalmente o investimento nos próximos 30 dias. Recomendo que o Conselho reconsidere também sua composição atual antes disso. A votação de destituição do cargo de presidente do Conselho aconteceu ali mesmo, sem recesso. Sem tempo para Marlene reunir defesa nenhuma. 5 votos a favor. 2 contra. O mesmo placar de dias atrás. Só que invertido. A mesma sala decidindo o destino de outra pessoa, dessa vez. Vocês não sabem administrar isso sem mim, disse Marlene. Mas a voz já não tinha o peso de antes. Era só o que sobra quando alguém percebe que a última cartada não valia o que ela pensava que valia. Vamos aprender, respondeu Eduardo. Sem olhar para ela diretamente, ele se virou para Luísa depois. Um gesto pequeno de cabeça, quase um pedido de desculpas, que nenhum homem daquela sala jamais colocaria em palavras. Ninguém aplaudiu. Ninguém comemorou. Foi só isso. Um aceno silencioso. E a vida inteira de Luísa mudando de direção outra vez. Marlene se levantou devagar. Ajeitou o casaco pela última vez com aquele mesmo gesto controlado.
e caminhou até a porta sem se despedir de ninguém. Parou um segundo antes de sair, olhando para Luísa por cima do ombro. Ele ia ficar orgulhoso de você, disse ela. A voz baixa demais para qualquer um mais longe ouvir. Isso não muda nada entre nós. Mas ele ia ficar orgulhoso. Ela saiu. E o eco dos passos dela pelo corredor foi a última vez que Luísa ouviu aquele salto batendo naquele ritmo específico dentro daquele prédio. Luísa entrou em trabalho de parto 3 dias depois, no meio da tarde. Enquanto assinava os últimos documentos da transição de poder no escritório da advogada, a dor veio em ondas, cada uma mais forte que a anterior. E foi Dona Iris quem apareceu correndo assim que recebeu a ligação, insistindo em dirigir ela mesma até o hospital porque não confiava em mais ninguém para fazer isso direito. O parto durou a noite inteira. Luísa lembrava de pedaços. A mão de Dona Iris apertando a dela. Uma enfermeira contando respirações. E num momento entre uma contração e outra, sem saber bem por quê, ela pediu para alguém pegar a bolsa que tinha trazido, tirar o envelope pardo de dentro e colocar perto do travesseiro, como se a presença física daquelas palavras pudesse ajudar de algum jeito que ela não sabia explicar. O menino nasceu pouco antes do amanhecer, chorando alto o bastante para encher a sala inteira. E quando a enfermeira colocou ele nos braços de Luísa, ainda quente, ainda molhado, ela sentiu o mundo inteiro encolher até caber só naquele rosto pequeno. Ele tinha o nariz de Henrique. Ela percebeu na hora, aquele mesmo formato específico que ela só tinha visto de perto naquele álbum de fotos que Marlene um dia mencionou com desdém. Não era imaginação de mãe cansada. Estava ali, inegável, escrito no rosto do próprio filho. Dona Iris entrou no quarto minutos depois, os olhos já vermelhos antes mesmo de ver o bebê. E ficou parada na porta por um segundo só olhando os dois antes de se aproximar. Como vai chamar? Ele perguntou Dona Iris. Os olhos cheios. Luísa olhou para o filho. Depois para o envelope pardo ainda ao lado do travesseiro. A letra apertada de Henrique, visível na dobra. Henrique. Henrique Almeida Andrade. Bonito nome. Era o nome dele. Luísa tocou o rosto pequeno do filho com um dedo só. Devagar. Não tinha outro que fizesse mais sentido. Naquela noite, quando o hospital ficou quieto, e Dona Iris tinha ido para casa buscar roupa limpa, Luísa abriu o envelope de novo. Releu a carta uma última vez à luz fraca do abajur. E depois, baixinho, leu em voz alta para o filho que dormia contra o peito dela. A voz do pai que ele nunca ia conhecer, preenchendo aquele quarto pequeno de hospital do único jeito que ainda era possível. A alta administrativa do Grupo Almeida passou pelas mãos de Eduardo nas semanas seguintes, um arranjo provisório enquanto Luísa se recuperava do parto e aprendia. Aos poucos, o tanto que ainda não sabia sobre balanços, contratos e reuniões de investidor. Ela não fingiu que sabia mais do que sabia. Contratou quem entendia. Ouviu mais do que falou nas primeiras semanas. E guardou para si a única certeza que de fato importava. Ninguém mais ia decidir o futuro do filho dela numa sala fechada sem ela sentada à mesa. 3 meses depois, o Grupo Almeida anunciou formalmente a nova composição do conselho, com Luísa Almeida assumindo a presidência interina em nome do filho menor, até que ele tivesse idade de assumir seu próprio lugar. A notícia saiu em todos os jornais que meses atrás tinham estampado insinuações sobre ela na primeira página. Só que dessa vez a manchete era outra. Vitória respondia a processo por fraude documental. Luísa viu ela uma última vez, de longa, na escada do fórum, o mesmo lugar onde tudo tinha começado meses atrás, só que dessa vez sem advogado ao lado, sem vestido perfeito. Um casaco simples demais para combinar com o rosto que Luísa lembrava. Vitória ergueu os olhos. Viu Luísa do outro lado da rua, e por um segundo as duas ficaram só se olhando, sem raiva nenhuma sobrando em nenhuma das duas. Só o peso cansado de duas mulheres que tinham sido usadas pela mesma família de jeitos diferentes. Nenhuma das duas acenou. Vitória desceu os últimos degraus sozinha e entrou num táxi sem olhar para trás.
Marlene tinha se afastado de vez da vida pública, morando agora numa casa menor, longe do prédio de vidro em Faria Lima. Os poucos amigos que restaram, evitando qualquer assunto que pudesse trazer o nome dela de volta às manchetes. Luísa entrou na sala de reuniões do 20º andar pela primeira vez como presidente numa manhã de terça. O filho de 3 meses no colo, porque ainda não tinha se acostumado a deixá-lo com ninguém por muito tempo. Sentou na cabeceira, o lugar onde Marlene sempre sentava, e olhou ao redor da mesa para os mesmos 7 rostos de meses atrás. Agora esperando ela falar primeiro. Podemos começar, disse ela, olhando ao redor da mesa devagar, um rosto de cada vez, e pela primeira vez desde que tinha entrado naquele prédio, pisando em papel gelado de tribunal. A própria voz soou como se pertencesse ali de verdade. Lá fora, São Paulo continuava a mesma cidade indiferente de sempre. Mas Luísa sabia, segurando o filho contra o peito enquanto a reunião começava, que nenhuma sala de vidro naquela cidade ia conseguir olhar para ela de cima outra vez. Por baixo da blusa, a corrente ainda pesava contra o peito, o pingente com a aliança de Henrique descansando exatamente onde tinha descansado desde a primeira vez que ela entrara naquele fórum. 7 meses grávida e sozinha. Ela não precisava mais escondê-la, só não tinha mais vontade de tirar. Quando a reunião terminou, Luísa saiu para a varanda do 20º andar com o filho ainda no colo. O vento de fim de tarde batendo de leve no rosto dele sem acordar. Lá embaixo, a cidade seguia o próprio ritmo de sempre, indiferente a quem tinha ganhado ou perdido o quê, mas em algum lugar bem específico daquela cidade, um cartório pequeno de interior guardava um registro que ninguém mais podia apagar. E o menino dormia no colo da mãe, carregando um nome que finalmente pertencia a ele por direito. Não por favor de ninguém. O pequeno Henrique cresceu ouvindo essa história aos pedaços, ano após ano, sempre um pouco mais completa do que a vez anterior, até o dia em que teve idade de entender cada parte dela sem precisar de nenhum verniz. Dona Iris ainda cuidava do forno lá embaixo na padaria, todas as manhãs. E nas tardes de domingo, Luísa levava o filho até lá. Sentava na mesma cadeira de sempre. E deixava o cheiro de pão quente lembrar ela de quem tinha sido antes de qualquer sala de vidro decidir que ela merecia estar ali. Ela nunca esqueceu esse cheiro. Nunca ia esquecer. Era, no fim das contas, a única herança que ninguém jamais tinha conseguido tentar tirar dela.